Marcelo, o que falar dessa vitória importante hoje diante desse Vila Nova, hein? Com certeza, uma vitória de extrema importância. A gente sobe na tabela, deixa a equipe deles aí um pouco para trás. É um jogo extremamente difícil, com uma equipe muito experiente, que é a equipe do Vila Nova, que gosta muito de trocar passe, até se assemelha um pouco às nossas características, mas fizemos um bom jogo, buscamos a todo momento, primeiro e segundo tempo, a todo momento em cima deles e conseguimos ali, fomos premiados com gol. Marcelo, como é que a equipe reagiu àquele lance que ninguém entendeu nada, volta, pênalti, impedimento? Exatamente, mudança de regra. Até eu no momento, eu achei que voltaria o pênalti, aí depois eu vi que a equipe dele saiu jogando, eu mesmo não entendi nada. No intervalo que nós fomos avisados que foi a regra, que o infrator ali no caso seria falta a favor deles. E a direção não passou para vocês essas mudanças de regra, para vocês entenderem como é que funciona? Ninguém passou nada? Algumas sim. Essa daí eu particularmente não sabia, realmente eu não sabia, e creio que alguns também não, mas a gerência já está organizando para poder marcar uma reunião para a gente saber todas as regras para a gente ficar ciente do que acontece durante o jogo. Marcelo, vai ser a tônica deste Campeonato Brasileiro, de 1-0, 0-0, 1-1, jogos assim muito equilibrados? Com certeza, jogos muito equilibrados. Eu falei isso na primeira rodada, até muita gente às vezes discordou, só que exatamente, jogo amarrado, 1-0, 2-1, a gente tem visto isso em todas as rodadas, todos os times, vai ser com extrema dificuldade, e o fator casa vai ser de extrema importância, para a gente poder vencer em casa, buscar pontos fora, a gente vai sempre estar lutando na parte de cima da tabela. São 2 jogos fora, né, aqui pra frente. Como é que está a expectativa para esses jogos? Exatamente, 2 jogos difíceis, o Oeste e depois na sequência Bahia, 2 equipes muito bem montadas e que a gente vai procurar ir para lá e somar pontos. Marcelo, agora na substituição ali do Itamar pelo Keyson, a torcida não gostou muito, mas não deu nem tempo de reclamar que na primeira participação dele já fez gol, né? Exatamente, por isso que eu falo, o nosso elenco tem muita qualidade, o Itamar é um excelente centroavante, tem uma carreira, uma história no futebol muito bonita. E a primeira bola é faro de artilheiro. A primeira bola ali, um cruzamento, o Igor também teve a felicidade de fazer um lindo cruzamento na cabeça dele. E ele testou firme ali, sem chance nenhuma pro goleiro, saímos com a vitória. Isso aí mostra a força do elenco, não é só 11 jogadores, é um grupo e faz a diferença nesses momentos. Mas a diretoria fez o apelo e o torcedor compareceu. 7.000 pessoas no estádio, e aí, como é que fica isso? Isso é importante demais, né? Vocês viram o apoio da torcida no primeiro tempo, a partir do momento que a gente fez o gol ali também, eles cantaram ainda mais, o time deles esboçou uma reação ali, uma certa pressão, e a torcida jogou junto. O número de torcedores foi bem considerável, subiu bastante, e a gente espera que daqui para frente seja de 7.000 para mais, que o apoio da arquibancada hoje no Campeonato Brasileiro é de extrema importância para o grupo. Marcelo, terça-feira vem a primeira vitória fora de casa? Se Deus quiser, terça-feira a gente vai já descansar hoje primeiramente, né? Amanhã já trabalha pela parte da manhã, 11 horas. E vamos viajar e vamos sim buscar a vitória lá, respeitando o adversário, né? Sempre, mas e poder impor o nosso futebol. Tecate, respira mais aliviado depois dessa vitória? É importante, nós planejamos a vencer, vencemos e foi o propósito do jogo inteiro voltado para isso, atacar bem pelos lados, fazer com que os laterais produzissem mais, o Léo já produziu muito mais, no entanto uma conversa com ele, né, como o meio também criou no primeiro tempo, no entanto que o Rondinelli mesmo foi responsável ali por 2 ou 3 bolas de assistências para ter sido convertido em gol, né, então eu vejo que houve produtividade. E até uma grande parte do tempo, do segundo tempo também. Aí depois é normal que o adversário se desprenda, a Série B é desse jeito, qualquer time, nós também fizemos isso com o Ceará. O Ceará só se defendeu grande parte do jogo e é a tônica da competição. Sentiu que precisava fazer aquela troca ali no segundo tempo, Tecate? Não, era necessário porque você tem que ter o feeling, né? Se o jogador tá bem, se se ofuscou, né? Então a ideia de trocar o que é isso, porque eu senti que ele tinha se ofuscado naquele momento, não estava participando efetivamente mais do jogo, né? E nós precisávamos de um jogador com esse perfil. Então até se pensou no Paulinho, se pensou, mas não tinha jogador no banco, na minha opinião, com característica e no momento bom para acelerar. Então era troca de 1 por 1, não dava para colocar 2 atacantes de área hoje, até em função já da exposição que a equipe já estava, né, com um volante só, então é muito risco e diante desse risco você tem que usar uma estratégia de manter dos lados ali forte para marcar e ter essa consistência no meio. Vaias e xingamentos. Logo depois, 1 minutinho,
eis que brilha a sua estrela e do Itamar. Coisas do futebol, dá para enfrentar? Não dá. É a primeira vez? Dá, não é a primeira vez. Serve até de motivação para a gente seguir e ter a consistência. Né? Se existe respeito ou não, infelizmente no futebol não tem respeito. Né? Eu vi vários treinadores serem demitidos após campanhas belíssimas e campeonatos belíssimos que fizeram. O Tite no Corinthians foi dessa forma. Né? O Abel Braga no Fluminense, depois de campeão brasileiro, veio para o Carioca e já foi demitido seguida. Né? Então nós temos N histórias assim, não vou ser o primeiro, não vou ser o último. Né? E a gente tem que ter consistência, somos nós que somos os profissionais da área. Por isso que eu não posso prescrever nenhum remédio, porque até entendo que para dor de barriga um remedinho caseiro serve, mas eu não posso escrever. Então é o profissional da área. Então, da mesma coisa, eles são os leigos lá, eu que sou o profissional da área que tem que tomar as decisões. E graças a Deus, acho que as minhas decisões têm sido bom, por isso que tem que ter Deus no coração, né, tá com estado de espírito alto por isso, para pensar, raciocinar e tomar as decisões corretas. Mas a substituição que você fez foi forçada? O Kerns pediu para sair ou você... Substituição tática. Tem, Kátia, agora a diretoria pediu, o torcedor... Tem 7.019 torcedores. Esse lado eu sempre vou deixar para a direção, né? Eu acho que quanto mais torcida nós tivermos, é importante, mas desde que haja sempre o apoio. Não adianta nada também vir, não apoiar, né? Ser espectador é pouco, né? Então eu acho que isso que tem que ter um elo sempre encaixado. Até coloco isso aqui. Tá? Se acharem ruim, não acharem, mas é o meu posicionamento. Quando a gente estava na Série D, nós éramos mais apoiados. Estava na Série C da mesma forma. Torcida vinha recepcionar o ônibus do time, torcida vinha dar um apoio ao time. Nós chegamos na Série B, agora que é um momento gostoso de desfrutar, junto com o torcedor, junto com todo mundo, um clima favorável. Não se faz mais isso. O que aconteceu? Acabou o encanto? Né? Acabou a paixão? O casamento já está... Vamos, gente, nós temos que se ajudar, porque é Londrina, não é o Tencate, nem Sérgio Malucelli. Aqui é o Londrina, é esse brasão aqui, ó, que tem história, que tem títulos. Então a gente precisa se unir, todo mundo, em prol do Londrina, para cada vez caminhar melhor. Então parabéns àqueles torcedores que vieram hoje, que nos apoiaram, agradecido a eles que vieram. E os que não vieram, nós precisamos de vocês. Já tinha essa regra nova aí do pênalti anulado? Não, nós já sabíamos disso. Até houve um questionamento, algumas colocações, se a comissão sabia, não sabia. Não. Claro. A gente tem informações, quando recebe o ofício da CBF, a questão ali do questionamento não era se tinha invadido ou não, mas teve invasão dupla. Né? O cara entrou com o Gavi, aí tem que voltar o pênalti. Isso é bem claro a regra. Então o questionamento nosso era esse no momento, que nós questionamos muito o árbitro errou. E quem fez o árbitro errar, o árbitro na verdade ele acertou, mas quem fez o árbitro errar foi o Bandeira, que foi e falou no ponto, e aí erroneamente, porque houve invasão dupla, e infelizmente aconteceu isso aí. Mas é uma regra que eu vejo que absurda. Você pede para aumentar o número de substituições, porque os jogos são intensos, os jogos são curtos e não existe aumento de número de substituições. Você pede para beneficiar o jogador, só regra para prejudicar a equipe e jogador. Né? Então a CBF ela foi mal porque já dentro do andamento da competição, no início da rodada, ela jogou em cima da mesa para todo mundo, fala, e se vira. Então ela teria a obrigação de convocar as federações, os treinadores, convocar jogadores, todo mundo, e passar as informações. Isso não é feito. Então, infelizmente, as coisas no Brasil ainda são muito impostas, né? E não discutidas. Dentro do campeonato longo, Tecate, você começa a perder jogadores, não só por lesão, e hoje 3 de uma vez por cartões, né? Se eu não estou enganado, né? O Igor, 3 atletas. O Gava e também o jogo. Como é que você faz agora já para jogo de terça-feira? Você quer me matar desse jeito, né? Acabou o jogo agora, então só a partir de amanhã que eu vou analisar isso. Você né? tem alguém para lateral? Só a partir de amanhã, nós temos Rai Ramos, nós temos Bidia, né? Então a gente já teve o Rai Ramos jogando aqui contra o Tupi. Não, antes, né? O Paraná. Contra o Paraná, e o Bidia já atuou nessa função, então eles que vão determinar ali. Né? Então, muito cedo ainda, mas a gente tem na posição, então é ter calma, o Romário está retornando também, então por isso que eu tenho que analisar qual o jogador em melhor condição hoje. Isso eu vou fazer com calma, porque o jogo é terça, né? Então até a terça-noite tem tempo. O Marcelinho entrou muito bem. O Oeste, o Tencate, o time precisa conseguir essa primeira vitória em casa para seria maravilhoso. Seria importante. Né? Nós já beliscamos aí em outros jogos essa vitória fora, ela não aconteceu, mas seria importante para ter uma sequência de vitórias. Né? Até porque são 2 jogos fora nós temos agora, né? Então, tanto o Oeste como o Bahia. Daí, jogos difíceis, depois o Vasco. Então, desses 3 jogos, nós temos que arrancar 4 pontos aí, ou até 2 vitórias. Né? Nós temos que dar um jeitinho de fazer isso aí. Né? Então, seria importante sim, é um bom time pelo seu estilo de jogar, mas também não é
né? Não é o green team. Então é um time que pode encarar sim, mas é um ótimo time que a gente tem que estar atento e aí eu vou melhorar a estratégia. Pressionar a marcação ou não. Então isso que eu vou definir. Dois jogadores estão entrando da equipe, né? O Rondinelli hoje iniciou a partida e o Marcelinho entrou no segundo tempo. Como é que você está vendo o comportamento desses novos que estão chegando agora? Na verdade, a gente tem o Rondinelli, que é um jogador experiente, provou isso aí enquanto esteve em campo e teve condições físicas, né? Hoje, o grande dilema com ele é justamente isso, o quanto ele sustenta o tempo de jogo, e ficou evidente isso. Enquanto ele teve condição física, ele foi muito bem, na minha opinião. Ajudou a articular muito bem, um jogador de passe refinado, né? Inteligente para jogar, com personalidade, que é isso que é importante. E o Marcelinho é uma aposta e está entrado, mas a gente precisa trabalhar algumas coisas com ele ainda, porque tem momentos que precisa jogar coletivamente e não individual. Então, mas são coisas que a gente vai trabalhar. É as apostas que você faz no jogador jovem, né? Quando você tem um jogador maduro, o jogador já sabe o que tem que ser feito, né? Mas é função minha agora, com a comissão, trabalhar esse jogador. Mas ele tem entrado bem. Já entrou e incendiou, né? Porque fez uma jogada bonita, então já chama o torcedor pro time, né? Isso é importante. Então ele fez isso. O Léo entrou muito bem, jogou muito bem. Foi a melhor partida dele, né? Uma das melhores partidas e aquela Por que essa transformação? Conversa, puxão de orelha, né? Colocações, né? E foi o que eu fiz a ele. Falei, olha, você é um jogador virtuoso, com qualidade física maravilhosa para a posição, tem recurso técnico, né? Então o que está acontecendo? Ele, o acanhamento, né? Então também é o acanhamento, porque é um garoto ainda também. Então, e essa confiança que nós passamos, também demos o puxão de orelha e as colocações que a gente tem que fazer. Falou, olha, você vem do Fluminense, então você está buscando aqui mostrar tudo aquilo que você fez no Fluminense e pode fazer para frente. Então, que é o teu crescimento. Então o jogador acredita nessa fala, na fala do treinador, de quem está próximo dele. Então é isso que nós temos que fazer com todos, né? Se um oscilou, é dar moral, dar confiança e acreditar. Muitos até pensavam que eu ia substituir, mas essa é a postura do treinador, acreditar ainda no jogador. Se acredita, dá moral para ele. Tencati, o que aconteceu com o Silvio? Treinou normalmente quinta-feira, mas na sexta-feira não conseguiu treinar. Então é pubis e adutor. Então tem os dois lados ali, né, e foi vetado. Para terça não tem condição também, então talvez contra o Bahia, né, e infelizmente é ter paciência e deixar o departamento médico trabalhar para que ele tenha essa recuperação, mas para esse momento não deu e prejuízo maior. Por isso que eu até disse para o departamento médico, falei, olha, não vamos trabalhar com aquela questão, só fazer um treino leve na sexta para jogar sábado, porque senão acontece o quê? O jogo eu tenho que substituir um zagueiro. Não, então faz o teste logo, vai para o treino. Se não aguentar é porque realmente não ia aguentar o jogo, né? E aí foi o que aconteceu, ainda bem que a gente tomou essa atitude, porque demonstrou que não aguentou o jogo e teve que tratar. Então tem que tratar. O Marcondes também preocupa? Ele tá fora de terça, né? Então por isso que até o Anderson estava no banco como um zagueiro. Porque até minhas cartadas de zagueiro ficamos sem. Mas é que a gente tá apostando na volta do Senna, que já está no processo de recuperação bem evoluído, né? Não esperávamos essa lesão. E se começar a acontecer com mais frequência alguma coisa, nós vamos ter que pensar em contratar um zagueiro. Tencati, como é que você faz com 3 jogos complicados, né? Vamos dizer assim, 2 fora, né? Com o resto e Bahia lá na Fonte Nova e depois recebe o Vasco. Trabalhar, organizar, ter equilíbrio, jogos difíceis, mas eu tenho certeza que os adversários vão falar jogos difíceis, porque o Londrina também tem vindo bem, tem organizado, tem jogado fora bem, como em casa, é um time difícil, então eu acho que é isso. E nós temos que acreditar, dar moral para a equipe, né, e buscar pontos, né, buscar pontos. Então só vou poder falar rodada a rodada, mas o plano nosso é seguir e ter agora uma sequência, que é o importante para a equipe. A mudança do jogo do Oeste para Barueri muda alguma coisa para o Londrina? Muda, eu vejo assim, em termos de logística é melhor, porque são voos direto, né, daqui para São Paulo, já cai dentro ali, Barueri praticamente região metropolitana, né? Então fica mais fácil essa logística e também o estádio, né? Um estádio fantástico, um gramado fantástico e não tem uma pressão da torcida, porque não é a casa do Oeste. Então vai ter menos torcida, então é um jogo que a gente pode dizer assim, de campo neutro. Ô, Tencati, a Série B está na 8ª rodada, já caíram 7 treinadores. Vamos terminar de esperar, de repente cai mais um aí para estar uma média, né? Eu queria que você falasse sobre qual a importância, né, para o seu trabalho e para o Londrina, essa manutenção, você há 5 anos aí, e como é que você vê essa política aí, né, no futebol brasileiro de, né, treinador tá caindo aí, 3, 4 jogos já cai e tal. Eu queria que você falasse sobre isso.
Ah, mas é resultado, né? O resultado não vem, isso acontece. Se eu perder 2 jogos seguidos, 3 jogos seguidos aqui, você esqueça também que vai ficar no cargo. Não tem? Vai embora, meu filho. Então é o normal. Não é o normal do futebol. Eles vão falar, mas você perdeu 2 jogos seguidos. Mas era Copa do Brasil e início de Série B. No entanto que o time depois se reestruturou, criou uma crise, inclusive, violenta para o Goiás lá, e o time só a partir de ali ele se manteve equilibrado. Então se fez jogos que encantadores, mas teve resultado. Né? Então nessa sequência o Londrina demonstrou força, demonstra recuperação. Então é disso que eu vejo que o presidente acredita no nosso trabalho. Né? Agora, os dirigentes que tomam as atitudes precipitadas, baseadas na emoção de vestiário, né? Ou não tem um planejamento adequado, futebol prova isso. Quem muda demais treinador, a grande maioria das equipes cai para a segunda divisão, volta para as divisões que não estavam, né? Isso é fato. O Atlético Paranaense foi uma equipe que caiu da Série A para a Série B porque trocou de treinador em demasia. Outras equipes fizeram isso e aconteceu a mesma coisa. Então eu vejo que quando se tem confiança e se tem credibilidade com a comissão e jogadores e se tem uma afinidade, eu acho que as dirigentes têm que acreditar até o fim, porque esse é o planejamento. Nós estamos provando isso aí há quanto tempo. Então, que seja exemplo para os outros. O Brasil é uma equipe que é um exemplo também, o Ipiranga de Erechim é outro exemplo também, três treinadores aí que estão há muito tempo no cargo, e outros times que estão adotando políticas, né? Você pode observar o Corinthians, o Tite teve 2 derrotas seguidas, chegou a quase a 3ª derrota, passou um momento difícil, foi desclassificado, o Paulistão foi desclassificado da Libertadores. Quer dizer, pelo nível de cobrança que um time grande tem, o normal seria demitir, mas não é a política mais do Corinthians. O grande time não é política mais, então fez o quê? Manteve, deu confiança, né? E isso que eu acho que os clubes têm que fazer. Se confia na sua comissão, mantém e dê confiança. Ricardo, se você tivesse que escolher enfrentar o Vasco, você prefere aqui ou lá em Brasília? Se fosse a opção sua. Eu vejo que nós temos que ter a nossa casa. Isso é importante e tenho certeza que o presidente acredita nisso. Se a nossa casa é Londrina, nós vamos trabalhar com isso. Eu sei que existe uma frustração geral em função da média de público. Então, quer dizer, hoje deu 7 mil. Então, tomara que para o jogo do Vasco dê 12, dê 15. Então, essa é a expectativa que a gente tem. Então, que isso aconteça. Então, a nossa casa é a nossa casa. Tamar, como é que foi isso aí? Você percebeu que quando o técnico te chamou para entrar, a torcida começou a dar um grito ali? Você percebeu alguma coisa? Eu percebi que a torcida, um pouco apoia, um pouco vai quando minha entrada, e acho que é a segunda partida que é assim. Mas hoje eu tive a felicidade de entrar e fazer gol. E ajudar a equipe, porque o treinador tá me vendo trabalhar durante a semana, eu estou trabalhando forte para me voltar ao meu potencial, que eu sempre fiz gol onde eu fui. Então, o que o Tencati falou para você logo após te chamar? Porque ele falou que eu mudar o corpo desse jogo. Que eu ia entrar e ia haver uma oportunidade, porque estava chegando muita bola na área. Graças a Deus eu fui feliz numa bola ali e fiz o gol. Você esperava... Agora com 35 anos você corre barbaridade, né? Mas você é meio estrambelhado. Não dá para segurar um pouquinho o freio ali? Eu acho que é a vontade, eu fiquei 3 anos sem jogar, então a vontade, às vezes eu quero fazer tudo para fazer o gol. Então eu acho que é um pouco de vontade mais. Itamar, escuta, amanhã é o Dia dos Namorados, mas o gol é da família. Com certeza, acho que a minha família é a única que me apoia de verdade, né? Todos os dias ali, até porque eu vim para cá numa condição física bem baixa e só eles me ajudam o dia a dia, me apoiando, para que eu conseguia chegar hoje como estou hoje aqui. Sorrisão tá comendo orelha aí, né? Com certeza, até porque amanhã é Dia dos Namorados, né? Então hoje tem que comemorar. Parabéns, Obrigado. Você esperava que seria na primeira bola, até porque a felicidade também do Igor no momento do cruzamento, né? É verdade, não foi um cruzamento, foi um passe. Na verdade, foi um passe. Às vezes eu fico brincando com eles no treinamento que tem que olhar muito onde o centroavante está e colocar a bola. Ali foi um passe do Igor. Qual que é mais difícil ou mais complicado de fazer gols? De cabeça ou com os pés? Rapaz, eu acho que você vai bater na minha canela, na minha barriga e entrar, tá ótimo. Valeu a pena ilustrar a Careca então, que não teve dificuldade para encontrar ela. Com certeza, raspei hoje de manhã e foi bom. A bola veio e bateu certinho aí. Ô, Itamar, o que aconteceu no último lance lá na expulsão do Victor? Acho que a gente caiu, trombamos e caímos. Aí depois ele levantou primeiro que eu e pisou em mim. Aí eu acho que o juiz estava perto, viu aí e botou ele pra fora. Itamar, foi um golaço, né, cara? E você cabeceia com muito estilo. Queixinho no ombro, ensinamentos do pai Dadá, não? Lá Dadá, sou mineiro não é à toa, lá Dadá. Com certeza. Então, mas você tá com quantos quilos agora? Eu sei que você perdeu bastante quando você começou. Estou no meu peso ideal, 91 quilos, entendeu? Baixou mais um então? Não, 91, 92 o peso ideal ali, mas eu estou com 91,5 e estou trabalhando bastante aí, quero fazer gol. Tá Esse é o peso ideal. Jogar contra o Oeste?
Eu tô aí, pelas beiradas como bom mineiro, né? Eu acho que o titular, todos sabemos que é o Keyson, que tá bem, vem fazendo gol, mas eu vou trabalhar bastante, que se Deus quiser eu quero pegar essa posição.